A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Estamos juntos mais uma vez desde 2014 pela emissora, depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Meus queridos irmãos, vou convidá-los para um grande evento que acontecerá dia 28 próximo. Renovar é preciso. Isso vai se dar na Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, bairro Filgueiras. 8 horas e 30 minutos, café da manhã. 9 horas, prece inicial com Guilherme Malta. 9 horas e 15 minutos, musical. Bruno, Alexandre e Anderson. Voz e violão, Gerôncio Almeida. 10 horas, palestra Armando Falcone. 11 horas, meditação, William Gonçalves e Lede Leopoldina. 11 horas e 30 minutos, Teatro Colônia Alvorada Nova, dirigido pela nossa querida Ivanise Gávio. Eu faço parte como ator, meu primeiro trabalho, por isso estou convidando também aqui no ar. 12 horas, coral Amigos do Espiritismo, sob a regência da nossa querida Magali Nazaré. Também faço parte do coral, esse coral Amigos do Espiritismo. E 12h30, encerramento com o almoço. Então estão todos convidados. Isso vai ser num domingo pela manhã, dia 28. Mais uma vez, Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, Filgueiras. Compareça. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora e espírita, Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para um momento importante, que é o estudo do Evangelho de Jesus, seu caminho traçado para nós. E, diante disso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando por amor à criança. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 999387699 e o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, preciso de colocar o amor na vida. Venho recebendo os reflexos de uma vida de pouco ou sem amor. Compreendo que, se tratando bem a alguém, torna-me bom tratamento. Se lhes dou o desprezo, a inveja, o orgulho ou a violência, recebo-os de volta. Como sou carente de afeto e de atenção, de otimismo, tenho que doar isso aos outros. Amando-os, sou amada. Para amá-los, devo considerá-los meus irmãos e filhos teus. Enxergar a tua presença neles a tal ponto que, quando estiver na presença deles, eu me sinta na tua presença. Quando os ajudar, não veja nisso um favor. O amor que vem de ti é o único que me abre os horizontes da vida e melhora o meu relacionamento com os outros, pois me traz segurança e alegria. Por isso peço-te que me mandes as energias do teu amor, que devassando o meu ser, faz-me feliz e realizada. Obrigada, Senhor.
Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre por amor à criança. Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao Senhor e ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às ceareiras do bem, pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer. Meus queridos, hoje eu fiquei emocionado com a mensagem que recebi no WhatsApp de um garoto, mais ou menos de 5, 6 anos. Ele provavelmente é de um país aqui, Latinoamérica, porque ele estava falando em espanhol. Ele estava colhendo mani, que é amendoim em português. E o repórter pergunta por que ele estava colhendo. Ah, sim, porque ajudaram a mamãe, porque ela vende para ganhar dinheiro para comprar leite para minha irmãzinha, porque papai morreu. O que você gostaria de ganhar neste ano? Ele disse, 5 minutos com meu pai. Aí o repórter pergunta, mas por quê? Porque eu quero ficar com meu papai. E muitas vezes nós jogamos o tempo fora, né? Oportunidades desperdiçadas, com aquela criança que nos deu uma grande lição, né, de amor, de dedicação ainda à família, mesmo em tenra idade. Então são crianças que já vêm com provas a enfrentar, e nós temos que amparar também essas pequeninas crianças. Também pelas crianças que foram enjeitadas nos becos, né, como muitas são deixadas até na lata de lixo, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas. Se para nós, adultos, não é tão fácil às vezes ficarmos isolados à noite, no lugar escuro, imagina para uma criança. Senhoras e senhores, vamos pensar, refletir bem sobre isso. Por aquelas crianças, né? Agora eu estou falando daquelas que vivem na ilha de Marajó, aquela crueldade que elas são submetidas, pelos que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faltuosas a comida que é sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, porque não tiveram oportunidade, pelas que dormem estremunhadas na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformaram em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhada através dos molambos que se cobrem, pelas que se afligem no tormento de fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino. Recordando uma grande passagem de Valdo Pereira Franco, numa das suas idas nos Estados Unidos da América, ele hospedara num grande hotel, acompanhado, né, por vários amigos espiritistas, inclusive alguns da Europa e também dos Estados Unidos, e o garçom muito dedicado, um negro, um africano que naturalizara-se americano, que já trabalhava lá por mais de 2 décadas. E no momento do almoço, ele sente a presença de Joana de Ângeles, dizendo que ele deveria dar um abraço no garçom. E ele, meio sem graça, né, pensou, mas meu Deus, como é que eu faço para dar um abraço nele? E, terminado o almoço, quando ele foi retirar os talheres, os pratos, Divaldo levanta, e antes que ele comece a colher, Divaldo chega para ele e dá-lhe um abraço apertado. E ele, meio sem jeito, né, continuou a trabalhar. Nós que estamos no meio espírita podemos afirmar categoricamente que trabalhamos muito, porque temos muitos compromissos, né? São palestras, são uma série de coisas, principalmente esses que estão na nossa dianteira, né? Esses irmãos aí que falam da doutrina no Brasil, na Europa, enfim, em todos os outros países, tem um compromisso ainda, uma agenda muito maior do que a nossa, muito mais apertada. Quando à noite eu voltar, ele encontra novamente o garçom e que desabafa, dizendo que naquele dia ele ia se matar, porque ele estava com câncer, e essa doença
Ele julgava difícil o tratamento por não possuir dinheiro suficiente para tratar. Aí ele, emocionado, chorou, o Divaldo, por sua vez, também, se abraçaram. E ele disse que nunca, na sua vida, ele teve um abraço de um branco. Então, são pequenas coisas que nós sentimos e que devemos fazer. A pessoa se sente rejeitada pela sociedade. Divaldo, reunido com os amigos, fizeram uma vaquinha. Com esse dinheiro arrecadado, Divaldo deu uma pequena fração, entregou-lhe como presente. Depois ele trouxe a família, os filhos, para conhecer Divaldo. E o tempo passou. Divaldo foi para a Europa fazer outras palestras, retornou ao Brasil e depois recebe mensagens desse nobre amigo que está curado. E sem impor, que a doutrina espírita não impõe nada a ninguém. Não fica aqui pregando, violentando a consciência das pessoas para que elas deixem suas crenças e adotem a nossa. Não. Mas só pelo esse fato, Divaldo presenteia, com o Evangelho segundo o Espiritismo, certamente traduzidos lá para o inglês, e ele se tornara espírita. Ele e toda a família e muitos amigos que ele levou a frequentar a doutrina espírita. Então são as nossas atitudes diante da vida, diante daqueles que realmente necessitam. Então, pelos que foram perfilhados por falsas ternuras e são mantidas nas casas nobres, quais pequenas alimárias, constantemente batidas pelas varas da injúria. E por aquelas outras que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício, à indiferença entre os ferros e os castigos do cárcere. Quantas crianças que nunca foram nem sequer abençoadas, receber aquilo assim da pessoa, Deus te abençoe. Ela nunca recebeu isso de ninguém. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inolvidável do Cristo, deixar vir a mim os pequeninos, e recordemos sobretudo que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo, por vindouro só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho no lar. Tamanha a importância da mulher na vida, em sociedade, no lar. Ela que foi muitas vezes discriminada ao longo dos séculos, E graças a Deus estão tomando agora uma nova direção. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo? Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Bom, é isso que a gente tem que parar e pensar. O que estou fazendo aqui no planeta? De provas e expiações. Eu estou aqui para crescer espiritualmente, para fazer a minha reforma íntima. Então, eu sou sabedora de que tem que seguir o caminho traçado por Jesus. A gente aprende na doutrina espírita isso. O que nós temos que fazer? Nós temos que amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos nos amar para amar o próximo. Quando estivermos amando o próximo, estaremos amando a Deus. O que na realidade é se amar? É a gente aproveitar a reencarnação, porque lá a gente vê na doutrina espírita que nos mostra o que nós temos que fazer, que é combater o orgulho, combater a vaidade, o egoísmo. Nós temos que aprender a perdoar, ter compaixão, ter indulgência, paciência e tolerância. Isso nós temos que desenvolver em nós, essas virtudes estão latentes. Jesus disse que nós temos o reino de Deus em nós. Essas virtudes estão em nós, mas nós precisamos fazê-las aflorar para nós e para as outras pessoas. Então, quando a gente faz isso, a gente está se amando. Quando a gente procura se melhorar a todo dia e a toda hora, a gente está se amando. E aí a gente vai ter condição de amar o outro. E amando o outro, nós vamos estando amando a Deus. Então, quando nós estamos nessa proposta de crescer espiritualmente,
vou repetir, nós temos que nos fazer crescer espiritualmente, mas não podemos deixar, de forma alguma, deixar de olhar o nosso próximo. E o amor ao próximo é você fazer aquilo que é preciso naquele momento para aquela pessoa. Não vai deixar para depois, quando eu tiver dinheiro, aí você vai ter dinheiro. Quando eu tiver saúde, se você não se propor a melhorar, você não vai melhorar, não vai ter saúde, não vai ter dinheiro, porque dentro de todas as dificuldades que você tem, que você vai exercer o amor ao próximo. É essa que tem que ser o nosso objetivo, a nossa caminhada, né? Então, a gente vai entender que a caridade, ela tem que ser exercida a todo instante, seja a caridade material ou a caridade moral. A caridade material, às vezes, é até muito fácil, né? Você pega um bolo de dinheiro e dá para as pessoas, ou compra mantimentos. Mas a caridade moral, ela é muito complexa e exige de nós um outro comportamento. Então, vamos ver o que diz aqui, ó. Então, ninguém é pobre e incapaz de contribuir para a ajuda ao próximo. Se não, vejamos, está aqui no livro. Se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante, a um aperitivo em cada 5 doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá mais decisiva medicação para certo doente. Essa foi uma recomendação do André Luiz, que ele nos chamou a atenção. Então, se você deixar de tomar refrigerante durante algum tempo, você vai ter dinheiro para ajudar na medicação do próximo. Vamos ver outra coisa que o André Luiz nos diz. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, olha só, não é para você deixar de ir ao cinema. Uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. É questão de administração, é questão de olhar o próximo. São as recomendações do André Luiz. Se você suprimir o maço de cigarro, que não defuma nenhum, né, em cada 5 do seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida, para os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo, o agasalho devido a ele será mais rico. Então, essas recomendações a gente vê que foram feitas pelo André Luiz, para a gente acordar. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5, para socorro ao próximo menos feliz, no fim de um ano, você disporá de recurso suficiente para vestir alguém que a nudez ameaça. Veja que ele não está dizendo nem para você deixar de ir ao cinema, deixar de beber um refrigerante, deixar de alguma guloseima, deixar de comprar roupa. É uma entre 5. Se então nós tivermos esse olhar para o próximo, a gente começa a fazer a diferença. Nós temos que pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Então, não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. Então, você às vezes fica fazendo campanha para isso, para aquilo, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que doar um pouco de si também para aquelas pessoas que estão à sua volta. E às vezes é tão pouco que você possa fazer, mas para aquela pessoa que está recebendo é muito. Vai fazer toda a diferença. Então a gente não pode estar indiferente às necessidades alheias. Nós precisamos pensar no próximo. É essa grande recomendação que Jesus nos dá. Olhar aqueles mais necessitados do que nós. E às vezes nem é preciso você despender o dinheiro. Você pode fazer outro tipo de trabalho em relação ao próximo. Eu sei que a minha vizinha está acabrunhada, triste. Vou lá conversar com ela, dar um ânimo. Às vezes até levá-la para um trabalho social de ajuda ao próximo. Uma palavra amiga, emprestar os seus ouvidos para as pessoas desabafarem os seus problemas. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão
faz muita diferença na vida de uma pessoa. Eu lembro de uma vez ter lido que uma pessoa foi pedir ao Bezerra de Menezes ajuda, e ele disse, era ajuda monetária, ele nunca tinha dinheiro, ele nem cobrava as consultas. Aí ele disse, amigo, sente aqui que eu vou fazer uma oração. E foi orar para Maria Santíssima, porque ele era muito devoto de Maria. E quando ele voltou, falou, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te dar um abraço fraterno. Aquele abraço significou tanto para aquele homem que ele foi à luta, teve força e coragem, venceu as dificuldades e veio agradecer depois. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é a gratidão. Então, continuando aqui, ó. Lembre-se que é possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor, que não nos cabe opinar no seu caminho e que o copo, o filme, o fumo, a moda são movimentados à sua custa. É, sim, é movimentado à sua custa. Mas você tem que olhar o outro. Você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós que lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito. Nós estamos aqui tendo livre-arbítrio para fazer aquilo que bem desejamos. Mas se nós sabemos que nós temos uma trajetória, se nós sabemos que nós temos que buscar esse crescimento espiritual, a gente vai tomar cuidado nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Então, como diz aqui, ó, nós temos que entender que nós podemos fazer a diferença, né? Aí ele diz aqui, ó, você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós que vão contestar semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. Mas a gente tem que entender, o plantio é nosso, mas a colheita é nossa também. Então, se eu estou proposta a crescer espiritualmente, vou saber o que eu vou plantar. Eu tenho que plantar amor, caridade. Fora da caridade, na salvação, a gente tem que lembrar disso. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e Muito bem explicado. Meus queridos irmãos, vamos agora para o intervalo musical. A seguir, a nossa oração final. A última folha. O escritor americano William Sidney Porter conta a história de duas jovens pintoras que foram residir em Nova York. O frio de dezembro chegou com grave epidemia de gripe e Joana ficou acamada. Apesar dos cuidados médicos e da amiga Susana, não melhorava. Ela não reagia. Ficava deitada em sua cama, olhando para a parede branca do prédio do outro lado da rua. Quando Susana comentou que a febre baixara e que em 2 dias elas poderiam viajar para a Flórida para a total recuperação, Joana respondeu desanimada. 3 dias atrás, havia quase 100 folhas na parreira que sobe pela parede. Estou contando. Hoje tem somente 19. Quando a última folha cair, eu vou morrer. A amiga tentou dissuadi-la dessa ideia. Afinal, que relação poderia haver entre as velhas folhas de uma parreira e a recuperação da saúde? E ordenou: pare de olhar por essa janela. Prometa-me. Está bem, disse a enferma, com a certeza de que não cumpriria a promessa. No andar de baixo morava um senhor de 80 anos. Chamava-se Bernardo. Pintor frustrado, por jamais ter conseguido produzir uma obra de valor, considerava-se protetor das duas jovens artistas. Portador de um tumor nos pulmões, não desejava se internar para tratamento. Susana lhe falou que temia que Joana partisse logo, porque se convencera de que quando caísse a última folha da parreira, ela morreria. Naquela noite, caiu uma chuva miúda e insistente. Susana nem teve coragem de olhar pela janela. Mas no dia seguinte, acordou com a amiga sacudindo-a eufórica. Venha ver, mesmo com a chuva e o vento,
uma folha continua dependurada na parreira. É um sinal, gritava Joana. Deus está segurando a folha para eu não morrer. Vou viver. Deus quer que eu viva. Nos dias seguintes, a folha permaneceu firme. Desapareceram a febre e a tosse. Poderiam viajar. Antes de embarcar, Susana providenciou o internamento de Bernardo, cujo estado piorara. Foram 15 dias maravilhosos ao sol e no calor da Flórida. Quando retornaram, souberam que o amigo pintor desencarnara. Joana foi se dirigindo ao apartamento e indagando: será que ainda verei a folha de parreira? Com certeza haverá, respondeu Susana. Importante saiba que quando Bernardo soube que você colocara em sua cabeça que iria morrer quando caísse a última folha da parreira, ele enfrentou o frio e a chuva da madrugada e pintou a folha na parede do prédio em frente à sua janela. Foi a obra-prima da sua vida. As amigas se abraçaram emocionadas e agradecidas. Aquele senhor talvez até tivesse piorado as suas próprias condições de saúde, sacrificando-se em favor da jovem. Esta história nos fala do quanto atua nossa mente em nosso estado de saúde. Também nos fala de uma amizade que beira a renúncia em favor do outro. E nos diz que sempre existe algo que possamos ofertar a alguém. Por vezes, frente a graves problemas, dizemos: que posso eu fazer? Nem nos damos conta de que um abraço, uma história que emocione, uma canção que conforte, uma pintura na parede, podem ser, como dizem, um santo e eficaz remédio. Que tal experimentarmos? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez estamos a postos, Senhor, recebendo sempre as bênçãos do alto em forma de luz, para acalentar-nos e dar-nos esperanças para dias melhores, pois sabemos que o seu Evangelho é um refúgio para todas as nossas almas ainda enfermas, neste mundo de provas e expiações. Ajudai-nos, Senhor, a vencer não o mundo, mas a nós mesmos, as nossas imperfeições morais, vivendo, aprendendo e propagando o seu Evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Que estejamos sempre pedindo a Deus a proteção, pedindo a Ele a paz para nós, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos